Fala pessoal, tudo bem? Hoje aqui um episódio especial, podcast O Preço da Exclusão, na voz do delegado Batista. Hoje a gente está aqui com o Thiaguinho Verse, é um cara que tem uma história excepcional, uma história de vida, enfim, de superação, de adaptação, né? É um exemplo de ser humano, um exemplo de perseverança. O cara, ele é jornalista, músico, percussionista, canta no vocal, no samba lá, manda bem pra caramba, tem um talento enorme. E a gente vai falar um papo bacana aqui sobre discriminação, sobre inclusão, sobre superação. Hoje promete. Thiaguinho, manda um recado aí pra galera. Fica à vontade, a casa é sua. Rodrigo, primeiramente eu quero dizer que é um prazer imenso estar aqui com você hoje, estar no seu podcast. Muito obrigado pela oportunidade. E o recado que eu deixo para o pessoal em casa, para o pessoal que está assistindo o podcast, nunca desista dos seus sonhos. Independente das dificuldades, das limitações, a maior limitação está na nossa mente. Não há o impossível para quem tem vontade e força de vencer na vida. É verdade, Thiago, essas frases, eu adoro frase, né? É até um defeito, porque quem me conhece fala, pô, você gosta de frase pronta, né? No trabalho, eu fico botando frase nos grupos de trabalho, motivação, né? Porque eu acho que as frases, elas, ainda que seja clichê, sejam jargões, né? Enfim, frases consolidadas, clássicas, elas levam grandes lições, né, pra gente, né? E essa frase que você falou, a questão da superação, né, do limite e do enfrentamento, né, da superação, eu acho que realmente isso é muito individual, né? E a gente, o ser humano, ele é capaz de tudo, né? Desde que ele se determine, né, esse propósito, né, queira avançar e queira superar, né? Ô, Thiago, fala pra gente um pouco da sua história de vida, a sua condição física. Para quem não te conhece, né, tá te conhecendo agora, explicar como que isso aconteceu na sua vida, enfim, poder se apresentar um pouco melhor para as pessoas. Se você quiser falar sobre essa questão, o espaço é para você aqui. Sim, eu sou Thiaguinho Verse, tenho 32 anos de idade, tenho uma linda história de vida, de muita luta, superação, como você falou aí, e a base de muita persistência, força, fé. Hoje, com a graça de Deus Todo-Poderoso, hoje eu sou formado em comunicação social, com habilitação em jornalismo, e sou músico também, sou cantor, compositor e toco tantã com os pés. E sobre por que eu nasci assim, sem os dois braços, com essa má formação, eu sou vítima da talidomida. A talidomida é um remédio que a mulher não pode tomar durante a gestação. E o meu caso foi um erro hospitalar. A minha mãe, no período que ela estava gestante, ela passava muito mal, tinha vômitos e tal, e direto tinha que estar se internando. E em uma dessas internações, deram esse remédio errado para ela no hospital. Dizem que na época, em 1993... tinha vazado um lote lá na cidade de Cajobi, que é a minha cidade natal, cidade que eu nasci. Tinha vazado um lote de 19 comprimidos. E parece que nessa época que a minha mãe estava internada, tinha uma pessoa que, não sei se era hanseníase ou lepra, alguma coisa assim que a pessoa tinha. E o remédio que era para ser dado para essa pessoa foi invertido e dado para minha mãe. E por esse motivo, infelizmente, eu nasci com essa má formação, mas sou feliz, sou um cara de bem com a vida, um cara que leva a vida na alegria. E como é que sua mãe descobriu isso depois? Como é que ela que chegou essa informação para ela? Como é que foi isso aí? Então, eu não sei ao certo, mas como que chegou essa informação a ela, mas eu sei que o hospital não quis assumir a bronca, o hospital não assumiu o erro. Tá. E na época surgiu esse boato que tinha vazado esse lote de comprimidos, acho que de 19 comprimidos, uma coisa assim. Tá. Erro médico, né? Complicado. Procedimento é uma coisa que me preocupa muito. Eu sempre, ainda vou escrever sobre isso, né? É um tema que é bem interessante a gente falar, né? Eu acho que todas as áreas de serviço
a gente tem que aprimorar muito ainda na prestação de serviço, principalmente a área de saúde, né? Segurança também, mas a saúde lida com a vida das pessoas, né? Com a saúde. E a gente tá, que nem a sua mãe estava internada lá no hospital, né? Tá acreditando que o tratamento é adequado, tá tomando aquele medicamento que é mostrado para ela, né? Sim. E, enfim, mas vamos falar aqui, Thiago, qual foi a primeira vez que você sentiu que alguém te olhou diferente por conta da sua condição física? Olha, desde a minha infância, a minha adolescência, sempre teve olhares diferentes, você entendeu? Quando criança, perguntas de criança, olhar diferente dos amiguinhos de escola e tal. Desde criança, sempre eu tive que saber lidar com olhares diferentes, até nos dias atuais. Hoje eu tô com 32 anos. Às vezes eu saio, vou no shopping, ou vou a um passeio, ou vou... E sempre tem aquela pessoa que olha meio diferente, que vê a minha deficiência e meio que olha diferente. Mas quando você era criança, você se deparou que eu tenho problema, eu tenho visão monocular, né? A minha infância, eu estudei colégio público a vida inteira. E para mim sempre foi difícil a questão da discriminação. Porque era... Para uma criança, eu acho que é pior a questão da aceitação, da exclusão do grupo, né? Porque eu até fiz um vídeo esses dias no meu Instagram falando sobre essa questão. A questão da não inclusão. Quando a criança, ela vê que ela é hostilizada pelo grupo. E as crianças, elas são muito transparentes, né? A maioria não faz na maldade, com perversidade, mas faz. E gera exclusão. Então, é nesse sentido que eu te pergunto, assim, você se sentiu, quando criança, excluído de grupos, de outras crianças, diminuído de alguma forma? Você sentia esse peso? Já teve essas, situações nesse sentido que você falou. Mas eu, Rodrigo, desde pequeno, desde criança, eu tive um acompanhamento profissional por psicólogo, profissionais de psicologia e tal. E sempre tive o suporte da minha família, sempre tive a estrutura da minha família que fez com que eu fosse também com a vida aprendendo a lidar com esse tipo de situação. Eu vou te contar um fato que aconteceu na minha adolescência e é meio que o inverso do que você falou, mas eu senti o preconceito vindo de uma criança. Por mais que era uma criança, mas a gente vê aquele olhar diferente. Aquela criança me viu de forma diferente. Uma vez eu fui num salão de cabeleireiro e aí eu tava aguardando a minha vez para cortar o cabelo. E sentou uma mãe com uma criança. Essa mãe era mãe também de um amigo meu de infância. Na época, acho que eu tinha uns 15, 16 anos, na época. E era mãe de um amigo meu e a criança era o irmãozinho desse meu amigo. Aí eu tô lá esperando a minha vez, essa mãe também tava esperando com essa criança. Essa criança ficou me olhando. Mãe, ele não tem os 2 braços, né, tal. Aí a mãe dele pegou e falou, não, ele não tem os 2 braços. Aí a mãe dele falou, ele é amigo do Tato, do irmãozinho dele, do irmão dele. Aí essa criança olhou, mas o Tato não tem irmão sem braço. Aí eu senti o preconceito. Por mais que era uma criança, mas eu vi que essa criança me olhou de forma diferente. Você entendeu? Dentro de mim eu me senti constrangido. Tipo, eu não levei em conta por ser uma criança. Eu também já tinha 17 anos e tal. Mas eu senti o preconceito, o olhar dessa criança olhando para mim e me notou diferente dos demais. Eu acho é muito pesado, né? Assim, ainda que tenha a pureza de uma criança, né? Por trás dessa fala. Mas você vê que essa criança te olha diferente. É o olhar. O olhar diferente da sociedade. É o olhar que diferencia, né? Exatamente. Porque a gente não tá no padrão. Sim. E às vezes o padrão não faz o menor sentido pra gente. Sim. Porque que nem você, a gente gravou agora há pouco, você consegue fazer coisas
que pessoas fazem com os dedos das mãos, faz com os dedos do pé. Os pés. Normais, né? Claro, você tem outras atividades que você depende de uma ajuda de uma pessoa para fazer. Sim. Mas, assim, muita coisa você faz, eu mesmo não imaginava, você mostrou aqui, né? Então, quando esse olhar discrimina, eu acho que não é o que machuca, é o que causa esse incômodo, né? Sim, constrangimento. O constrangimento. Exatamente. Hoje você tem que idade, Tiaguinho? Hoje eu tô com 32 anos. 32. Se o Tiaguinho de hoje, 32 anos, pudesse mandar um recado para a criança Tiaguinho com 7 anos, 8, que estava começando ali se ver, né? Entender o que era a vida que viria pela frente, se entender enquanto ser humano, enfim, enquanto indivíduo numa sociedade e entender essa questão da limitação, da deficiência. O que o Tiaguinho de hoje falaria pro Tiaguinho do passado? Seja forte, resiliente, que você vai passar por muitas situações que às vezes vai te desanimar, vai te colocar para baixo. Você vai pensar em desistir da vida, mas aquilo não é um fim. Aquela situação vai te moldar, você vai se tornar um homem forte, psicologicamente falando, e lá na frente você vai ser um grande vencedor. Essa é a mensagem que eu deixo pro Tiaguinho criança. Então, você atribui a sua como é que eu vou dizer essa palavra? A sua capacidade de superar e de caminhar ao processo que você viveu. Ao processo. É claro que você teve suporte, que você falou, psicológico. Mas o processo te moldou muito mais. O processo te deu ferramentas para se encontrar e para saber como prosseguir, foi isso? Sim, o apoio da minha família foi muito importante. E do profissional também de psicologia que me acompanhou na minha infância e na minha adolescência foi muito importante. Mas o que mais me fez forte foi a vida. A vida me lapidou a ser uma pessoa forte. Tanto é que eu costumo dizer, ô Rodrigo, que eu já passei por tantas situações de preconceito, situações constrangedoras na vida, que hoje nada é muito difícil, alguma coisa que me abala. Você entendeu? Por quê? Porque eu criei uma casca, vamos dizer assim, que hoje é muito difícil alguma coisa me abalar. Tem que ser alguma coisa muito forte mesmo. Que é isso. A vida me ensinou a ser forte. O processo, que nem você falou. E você tá desde quantos anos na vida musical, artística? Eu tô desde os 14 anos de idade. Desde os 14? 14 anos foi quando eu dei a minha primeira palhinha no palco. Foi o pontapé inicial que me despertou interesse pela música e com 14 anos. Hoje eu tô com 32. Então com aí uns 17 anos, vai? 17 anos. 17 anos ininterruptos, contínuos aí. Eu só dei uma pausa na carreira entre os anos de 2016 e 2019. 3 anos. Então aí pode pôr 15, 14 anos de carreira. Tá. E além da música, eu vi que você estudou jornalismo. O jornalismo, por que surgiu o jornalismo na sua trajetória, no seu caminho? Eu sempre gostei de esportes, especificamente futebol. Eu sou apaixonado pelo Palmeiras, tenho um conhecimento muito grande na área esportiva, no futebol. E um dos meus sonhos, além da música, também era ser comentarista esportivo. E por esse motivo que eu fiz a faculdade de comunicação social com habilitação em jornalismo. E você chegou a trabalhar na área? Não cheguei a trabalhar na área, não cheguei. Nunca exerci a profissão de jornalismo. Mas por quê? Por questões de opção? Teve barreira? Como é que foi? Falta de oportunidades, e eu vou te falar algumas situações que meio que me desanimou e eu dei mais continuidade no âmbito musical e meio que não fui mais atrás para exercer a profissão do jornalismo.
Quando eu estava fazendo faculdade, eu procurei estágios, tal, fiz provas para participar, para entrar em estágio, para começar a trabalhar como estagiário. Depois também da faculdade, fiz algumas avaliações para trabalhar, tal. O que acontece? Teve 2 ocasiões, uma de uma rede de televisão, que eu fiz a prova e eu até me destaquei. Acho que tinha 40 candidatos para 2 ou 3 vagas, não sei. E eu fui bem na prova, me destaquei na prova, tal. Me chamaram até no RH para me levar a carteira de trabalho, que eles gostaram, tal, do meu perfil. E na época eu era solteiro, era minha mãe que me acompanhava. E aí eles perguntaram como que seria a minha rotina no trabalho. Aí eu falei, ó, minha mãe vai ter que me acompanhar no meu dia a dia, que eu preciso de uma pessoa para me dar suporte, para mim comer, para mim ir no banheiro, enfim, e ela vai precisar vir comigo. Aí a empresa meio que ficou meio assim, mas a mãe dele vai ter que acompanhar, vai ser mais um custo para a empresa, no caso seria, né? Aí já muda o tom de voz. Tá. Mas te falaram isso? Não. Mas não você falaram. percebeu? Eu percebi, não falaram. O que eles falaram, que é o que eu ia concluir agora, mudaram o tom de voz. Tipo assim, Thiaguinho, tava super empolgado. Não, a gente gostou do seu perfil. Aí quando eu expus essa situação, depois a gente volta a entrar em contato então, depois a gente liga. Quando a gente ligar novamente, você volta. Nunca mais ligavam. E não aconteceu só nessa rede de televisão. Teve um jornal também do interior que tava para me contratar, mas quando eu colocava essa situação que eu precisaria do auxílio da minha mãe no meu dia a dia, eles meio que recuavam. Então depois a gente liga, depois a gente entra em contato, tal. E aí meio que foi me desanimando, foi meio que me... Aí eu já tava no ramo musical, que nem eu te falei, eu canto desde os 14 anos de idade, já estava caminhando uma trajetória na música, aí eu optei em seguir mais no ramo musical e não prossegui com o sonho de exercer o jornalismo. Não que eu me arrependa de ter feito a faculdade de jornalismo, não. Eu acho o jornalismo uma profissão encantadora, eu acho o jornalismo muito bacana, você entendeu? Eu acho que agregou muito eu ter feito a faculdade de jornalismo em vários quesitos da minha vida. Hoje, se eu me comunico bem, se eu tenho uma boa comunicação, uma boa interação com o público, isso eu devo ao jornalismo, porque eu aprendi muito na faculdade do jornalismo, me desenvolvi muito intelectualmente, entendeu? Mas eu não exerci o jornalismo por esse motivo. É interessante, Thiaguinho, você falar isso, né? Porque a inclusão, ela realmente demanda um olhar e uma abordagem igualitária. Porque quem tem uma deficiência, o PCD, ou seja, qual for a condição que a pessoa olha, né, para uma vaga ali, nesse aspecto da inclusão, a pessoa não quer benefício nenhum. Ela não quer ser vista como coitadinha. Exatamente. Ela só quer ter a mesma oportunidade que uma pessoa normal tem. Exatamente. Então, assim, é interessante a gente falar isso, né? Que nem você só queria uma oportunidade para trabalhar. Uma oportunidade para trabalhar como jornalista numa vaga comum. Exatamente. Você não estava pedindo um salário melhor. Você não estava pedindo um horário diferenciado de todos os funcionários. Você não estava pedindo um ponto de trabalho mais perto da sua casa. Você queria aquela vaga naquele local onde outros jornalistas trabalhariam, né? Sim. Só que assim, você foi barrado por conta de uma questão pessoal que você tinha que exigia um suporte de uma pessoa. Exatamente. E é interessante a gente falar sobre isso, para a gente demonstrar, né, o que realmente significa inclusão social. Sim. A inclusão é isso, né? Pelo menos eu enxergo dessa forma, uma das inclusões, né? É a gente tratar uma pessoa que tem uma necessidade em igualdade. Em igualdade. Não com
com capacitismo, né? Capacitismo, fala-se muito hoje, capacitismo. Com um olhar de coitadinho, de coitadinho, né? exatamente. Fala, você é um vencedor, nada disso. Ele é uma pessoa comum que quer exercer um trabalho comum. Ele quer se encaixar num padrão comum na sociedade, né? Isso aqui é o espaço dele, né? Sim. Eu, assim, o Rodrigo, eu sempre tive uma coisa na minha vida, cara. Eu nunca usei a minha deficiência para se beneficiar em nada, cara. Eu sempre quis ser igual a todo mundo, você entendeu? Eu me vejo, na verdade, até um ponto que a gente estava conversando um pouco antes. Eu me vejo como uma pessoa normal, eu não me vejo uma pessoa deficiente, cara. As pessoas ao meu redor que tá no meu dia a dia, minha mulher, minha sogra, minha mãe, as pessoas da minha família, eles não me vejam como deficiente, me veem como uma pessoa normal. Você entendeu? E eu vou até falar, tipo assim, às vezes a minha mulher, a minha sogra, às vezes até esquece que eu não tenho os braços. Ah, pega aqui tal coisa. Tipo, esquece, me vê como uma pessoa normal. Capacitada normal. Né? Exatamente. Exatamente. Eu tenho visão monocular, né? E eu também nunca me vi como deficiente. Nunca me inferiorizei. Até o concurso que eu passei para delegado de polícia, eu passei em vaga comum, não passei em vaga especial. Na época nem tinha, né? Hoje tem. Para monocular você pode concorrer em vagas especiais. Na minha época que eu passei, faz 18 anos que eu entrei na polícia, não tinha. Mas eu nunca me vi. Tanto é que eu nem pleiteei isenção para comprar carro com desconto, né? IPVA, enfim, uma série de benefícios que o PCD tem hoje em dia, né? Sim. Eu nunca pleiteei. Porque eu também nunca me vi assim, e entendo que tem pessoas que precisam muito mais disso, né? Sim. Agora, o que eu senti muito é a discriminação. A discriminação, o peso, né? Que a gente falou agora há pouco, o peso do olhar, o peso do julgamento. Do julgamento e da exclusão, né? E você... comentários maldosos, muitas vezes. Outras vezes não, comentários inocentes, mas que julgam também. Que te diferenciam do grupo, né? Isso te incomoda demais. Sim. Eu, complementando o que você está falando, Rodrigo, mas assim, não falando agora da área profissional do trabalho, fugindo um pouco do assunto do jornalismo, não falando do trabalho, mas uma situação que às vezes me constrangiu muito na vida, um exemplo. Quando eu era adolescente, mas vamos dizer assim, já com 17, 18 anos, que eu saía para as festas, para as baladas, para os pagodes, enfim. Às vezes eu pedia ajuda para me dar um refrigerante para mim tomar, às vezes me acompanhar no banheiro. Eu sentia que a pessoa meio que... Você entendeu? É uma das coisas que eu senti muito preconceito na minha vida. Às vezes eu já vi situação de alguém me evitar pra mim não pedir alguma coisa pra me ajudar, você entendeu? Pra mim, você pode pegar uma água pra mim? Você pode me ajudar no banheiro? Tipo, a pessoa meio que me evitava pra mim não ficar... Entendi. Pra não ter que me ajudar. Isso foi um fato que eu senti muito na minha vida. E como o jornalismo influenciou a sua história com a música? Ele se conecta com a música, o jornalismo? Sim, com certeza. A música é o público. Você tem que lidar com o público. O jornalismo me ajudou muito em questão da comunicação. Comunicar, saber se posicionar perante ao público, saber ter uma postura de apresentação. Na parte de escrita também. Inclusive tem uma professora minha que foi professora na época de jornalismo, chamada Silvia Damasceno, de São José do Rio Preto. Eu tenho muito a agradecer àquela mulher. Ela me ajudou muito na parte da escrita, eu melhorei muito. Isso agregou muito na minha vida, me ajuda muito na hora de compor, na hora de escrever uma canção, enfim. O jornalismo agregou muito na minha vida, muito. Que nem eu te falei pouco antes. Eu não me arrependo de ter feito a faculdade de jornalismo, porque o jornalismo me ajudou muito na vida, muito mesmo. E se você pudesse fazer uma grande reportagem que fosse chegar ao conhecimento da população do país inteiro aqui, qual seria a manchete? A manchete,
No âmbito do jornalismo ou da música? O que você escolhesse, uma manchete, você é um jornalista, você vai fazer uma reportagem para chegar, todo mundo fosse ler essa matéria. Qual manchete você escreveria? O artista independente tem que ser mais valorizado no Brasil. Essa seria a manchete. Por quê? Porque eu vejo, inclusive na área que eu trabalho, que é a música. No samba, no pagode, eu vejo muita desvalorização por parte de contratantes. Quem não tem um bom empresário, quem não é assessorado por alguém influente no meio musical ou não é apadrinhado por algum artista grande, é muito desvalorizado na hora da venda de shows. Inclusive no samba e no pagode também, eu acho que falta muita união. Tá. Diferente dos outros gêneros musicais. Que nem um exemplo, o sertanejo. O sertanejo é um pessoal unido. Os cantores, os artistas do sertanejo é mais unido do que o samba e o pagode. Então, dentro do samba e o pagode, falta união. E na música como um todo, os artistas independentes, eles são desvalorizados. Deveria ser mais valorizado a classe dos artistas independentes. Tá. Tiaguinho, manda um corte legal pra galera. Faz o que você quiser aí, ó. Vou cantar o refrãozinho da minha música Elo da Felicidade, que eu tive o prazer de gravar com Xande de Pilares. Só quem tem fé é quem pode chegar, não dê ouvidos a quem duvidar, ninguém pode interromper teu direito de sonhar. Só quem tem fé é quem pode chegar, não dê ouvidos a quem duvidar, acredite em você e na vida. Acredite em você e na vida. Aí, quem sabe faz ao vivo, hein? Você vê, nem aqueceu a voz do rapaz aqui. O cara manda bem, meu. Pô, parabéns, Thiago. Obrigado. Vamos avançar aqui. Agora vamos entrar num assunto mais doloroso. Capacitismo, falar de dor invisível, enfim. Vamos já falar um pouco sobre isso, né? Mas vamos tentar abordar um pouco mais sobre isso, essa questão, porque o nosso podcast, ele é justamente para essas questões. A gente falar de assuntos que envolvem discriminação, que envolvem inclusão. Nem todos têm a capacidade que você teve de saber superar esse caminho dessa forma positiva, né? Muitas pessoas, eu acho que ainda estão em uma situação de isolamento, porque eu acho que quando a pessoa sofre uma discriminação, a primeira coisa que afeta é a autoestima dela. Depois que você abala a autoestima, você abala a saúde da pessoa. Você pode afetar a capacidade laboral dela, você afeta a vida social. E muitas pessoas que eu vejo que passam por episódios de discriminação não têm um suporte psicológico adequado para saber prosseguir, para saber aceitar, porque ela tem que aceitar aquela condição, né? Ela é imutável, né? Uma deficiência, seja ela adquirida ou seja ela de nascimento, ela normalmente é imutável, né? E muitas vezes as pessoas não têm condições de olhar para aquilo, se ver e saber superar aquele problema. Eu desenvolvi meus métodos, a minha deficiência é leve, eu enxergo de um olho normal, do outro não enxergo. Você desenvolveu os seus métodos, seus mecanismos. Aliás, você é um cara extremamente positivo, brinca com isso, né? Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Eu acho que você faz do limão uma limonada, que você aprende a inverter o jogo, né? Você usa uma condição para extrair algo totalmente positivo disso. Você ressignifica a sua questão, né? Você não transforma isso em dor, você transforma isso em felicidade. Então é sobre isso que eu vou te fazer algumas perguntas agora. Mas começando, o que dói mais em você? Aliás, o preconceito explícito. Explícito, o explícito, aquele que é expressado, né? O explícito ou aquela questão da pessoa que vê uma situação de limitação de alguém, uma necessidade e não faz nada. Sim, entendi. A segunda opção, aquela pessoa que vê e não faz nada. É isso que eu... Mais incomoda? Mais incomodo. O explícito você... que nem eu te falei, eu aprendi a lidar com o preconceito, aprendi... Tipo, não é que eu aprendi a lidar, a vida me ensinou a ser forte
por eu já ter passado por Tá. inúmeras situações explícitas de preconceito. Mas, às vezes, não só comigo, mas também com outra pessoa. Às vezes me incomoda. Às vezes eu vejo pessoas que tá vendo um ato de preconceito e às vezes não faz nada ou faz vista grossa como se fosse algo normal e não é normal. Você entendeu? E o alcance dele, né? Sim, Que pode ser muito maior, né? sim. Porque o explícito ele falou, o alcance você extrai do que foi falado, do que foi exteriorizado, né? Um gesto, uma fala, um sinal. Agora, o que não faz, ele pode gerar uma consequência muito maior, né? A Exatamente. questão do emprego, você falou, né? Sim. Então, um preconceito que te impediu de ocupar uma vaga de exercer, trabalho, uma profissão que exatamente. você estudou tantos anos para exercer, né? Exatamente. Esse acho que é muito mais oculto, né? Ele é oculto e o dano que ele causa É maior. é muito maior, né? A capacidade, né? Exatamente. E teve algum comentário, alguma atitude capacitista? Para quem não sabe, você quer falar sobre capacitismo? Não, tranquilo. O que é isso? Uma atitude capacitista que ficou marcado na sua vida e que ecoa na sua mente. Você passou por algum episódio assim? Você superou, tudo bem, mas alguma coisa que te chama atenção? Alguma frase que você ouviu de alguém? Algum ato, algum gesto? Sim. Eu já fui menosprezado no sentido de... você não é capaz, você não vai conseguir. Como uma pessoa sem os braços vai conseguir isso, vai fazer aquilo. Quando era para mim entrar na faculdade, eu vou contar uma situação aqui. Uma pessoa muito próxima a mim, eu ouvi essa pessoa falar para outra, eu fiquei atrás da porta ouvindo. O Thiago não é menino para estudar, para fazer faculdade. O Thiago não é menino para casar, para ter mulher. Eu não sei por que o Thiago fica atrás de música, fica atrás de carreira, de música. O Thiago era para ser uma pessoa quieta dentro de casa. Ou seja, era para mim ser, na mentalidade dessa pessoa, era para mim ser um Zé Ninguém. Para mim ser um cara depressivo, pelo fato de eu não ter os braços, eu ser um cara acomodado, a família me ajudando e eu não fazer nada. Se anular socialmente. Exatamente. E isso, na verdade, mexeu muito comigo. Porque Você ouviu isso? eu ouvi isso, eu fiquei... Para ser bem sincero, foi uma pessoa da família. Eu ouvi falando para uma outra pessoa da família. O Thiago não sei por que vai fazer faculdade, não sei para que fazer faculdade. Vai fazer faculdade só para dar trabalho para a mãe dele. Um exemplo. Eu não sei por que o Thiago fica cantando, fazendo música, compondo. O Thiago não é menino para isso. O Thiago é menino para ficar dentro de casa, a mãe dele ajudando, fazendo as coisas para ele. Cara, aquilo me tocou de uma tal forma. Isso foi uma das coisas que mais me tocou na minha vida. Aí, eu levei aquilo pro coração. Eu parei, pensei, falei, por que eu tenho que me anular? Por que eu tenho que ser uma pessoa acomodada, não correr atrás dos meus sonhos, não correr atrás dos meus objetivos? Por quê? Não, eu vou sim fazer faculdade, eu vou sim correr atrás dos meus sonhos, que é ser cantor. Eu vou sim um dia ter minha mulher, construir a minha família, não para provar para essa pessoa, mas para provar para mim mesmo que dentro de mim existe uma força muito grande que vai me fazer vencer na vida. Não, e a sua felicidade também. Você tem direito à realização, a ter um objetivo, ter uma dificuldade, superar aquela dificuldade, se consagrar, se realizar, né? Não é porque a pessoa tem uma limitação que ela tem que se anular. Que se anular. Né? Tipo, é que nem eu te falei pouco antes. Motivos para desistir da vida, Rodrigo, eu teria 1000. Situações pesadas de preconceito, coisas horrorosas, eu já ouvi. Pessoas me diminuindo. Esse lance do capacitatismo que você falou, da capacidade, diminuir minha capacidade. Ele não vai conseguir. mas para que fazer isso? Muito. Mas é a força que existe dentro de mim que me fez não desistir e lutar pelos meus objetivos. E você sempre se amou?
Sim. Ou você aprendeu a se amar com o tempo? Teve algum momento da sua trajetória que você não gostava de você? Que você não se aceitava? Que você questionava a Deus, seja lá quem for, a sua condição? Eu sempre se amei, porém, eu não me aceitava muito do jeito que eu era, sem os dois braços. Eu vou falar um fato pra você. Eu tinha vergonha de tirar a camisa em público. Eu tinha vergonha de mostrar meu corpo, mostrar... Eu tenho uma mãozinha de um lado e um dedinho do outro. Eu tinha vergonha. Mas um certo dia eu falei, eu tenho que quebrar isso dentro de mim. Eu tenho que quebrar esse paradigma que, eu sou uma pessoa normal, independente que eu não tenha os braços e tal. Aí eu comecei a fazer vídeos sem camisa pro TikTok e pro Kawaii. Comecei a me expor na rede social sem camisa, fazer vídeos engraçados, fazer zoeira e tal. E foi aí que eu vi, eu sou uma pessoa normal. Aí virou a chave. Aí eu virei a chave, tanto é que eu gosto muito de tatuagens. Eu acho bacana a arte da tatuagem. Eu tenho mais de 60 tatuagens no corpo. Hoje eu acho o máximo postar fotos sem camiseta, mostrar minhas tatuagens, fazer vídeos sem camiseta. Eu acho o máximo. Eu quebrei esse preconceito que existia dentro de mim mesmo. Uhum. Você entendeu? Essa parte de aceitação, quando eu era menor, eu não tinha meio que vergonha de me expor. Hoje eu não tenho mais. E você acha que a sociedade realmente quer inclusão? Ou você acha que ela só quer parecer inclusiva? Parecer inclusiva. Eu acho que romantizam muito a parte de inclusão, mas falta. Porque envolve tudo, envolve trabalho. Exatamente. Em todos os setores. Acesso, né? Sim. Envolve... esses dias eu fiz uma matéria com um deficiente visual. Ele é um advogado, chama Ricardo, sobre um cão-guia, né? Ele estava me contando, por exemplo, que os livros que lê em braille, a pessoa só lê o livro, mas ela não consegue se comunicar assim, é muito limitado. Ela tem a leitura, né? Então a leitura é muito importante, ele falou, na parte da alfabetização. Agora, se ela quiser escrever em braille, é muito mais difícil do que fazer a leitura só. A leitura é mais fácil, porque o livro está pronto agora. Agora, se alguém vai querer escrever em braille, o processo é mais demorado. E ele só vai conseguir se comunicar com outras pessoas... que tem o mesmo problema. Que tem o mesmo problema que lê em braille. Entendi. Então, é muito pessoal, né? E hoje, a tecnologia, ela está aí justamente para favorecer, né, a inclusão, né? Criar ferramentas, criar mecanismos que conseguem romper essa barreira, né? Essa barreira e propiciar formas novas, né, de interação, né, das pessoas que têm algum tipo de deficiência. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você, né, da sociedade. Mas eu acho que muito vai de política pública, né, Sim. Principalmente de conscientização, né, Sim. e de fomento, né, das empresas, né. Dá mais importância. Dá mais importância, né? Eu entendi. Porque como que você vê isso hoje? Você vê a sua experiência no mercado de trabalho, no jornalismo, foi negativa. Você já falou pra gente que você teve negado uma vaga de emprego porque você tinha uma questão que dependia de um apoio de uma outra pessoa para algumas necessidades suas, atividades. Sim. No meio musical, como que funciona isso? Olha, no meio musical, Rodrigo, eu não enfrentei preconceito como eu enfrentei no jornalismo. Pelo contrário, nessa parte de preconceito, o público do samba e do pagode, me receberam de braços abertos. Um público super acolhedor. Eu não enfrentei preconceito no meio do samba e do pagode, no meio musical. Porém, no jornalismo, teve esse impasse, me fez desanimar em exercer a profissão. E você consegue agora, para quem está ouvindo a gente, você tem 31 anos, 32 anos,
Você passou por uma história, um processo de aprendizado, cada um tem o seu processo. Qual a dica que você dá para quem está começando a viver esse processo da discriminação, seja ela qual for, racial, sexual, um PCD, que toda discriminação isola uma pessoa, né? Qual a dica que você dá para essa pessoa se reconstruir depois do dia ruim? Como que você consegue resumir isso? Se você fosse resumir em 2 frases, como você resumiria para uma criança que está ouvindo a gente aí, um pai de uma criança de 10, 12 anos, que está passando por isso? Como que ela consegue se reconstruir no dia seguinte, depois de um dia ruim? A força de vontade tem que vir de dentro de você. E situações de preconceitos, capacitismo, que nem você falou, essa situação tem. E a frase que eu deixo aqui é ter a mentalidade boa, psicológico forte, e virar a página e seguir em frente e levar para o coração somente o que for positivo e o que não agregar, que for de situação de preconceito, não levar para o coração. Mas quais são os seus apoios? Por exemplo, sua família, sim, religiosidade, o seu talento, qual que é o seu principal apoio? Quando você está num dia ruim, onde você busca a sua companheira, no amigo, sabe? Isso eu queria entender, para as pessoas poderem entender. Que cada um tem, né? Sim. O seu... No meu caso, eu tenho muita fé em Deus. Eu tenho muita fé em Deus. Eu me apego muito com Deus perante a esses momentos, essas situações. Quando eu tô num dia ruim ou acontece alguma coisa que me deixa mal, eu paro, peço a direção de Deus para saber lidar com aquela situação. O apoio da família é muito importante. O apoio das pessoas, ser rodeada de pessoas que a gente ama. Isso é muito, que ama a gente, é muito importante. E Deus. E quanto ao meu sonho, isso me fomenta por dentro, isso que me impulsiona a não desistir. É a fé em Deus, o meu sonho, família, é isso que... O que você mais gostaria, Tiaguinho, que as pessoas vissem ao olhar para você, que não veem hoje? Como? O que você mais gostaria que uma pessoa, quando olha para você, o que você gostaria que essa pessoa visse, o que ela não tá vendo hoje? O meu coração, a força de vontade que existe dentro de mim, eu quero que as pessoas olhem e falem, pô, o cara é um guerreiro, um batalhador, um cara que alcançou os objetivos, que nunca se limitou, que nunca ficou colocando obstáculos, que passou por cima de obstáculos. É assim que eu quero que as pessoas me vejam. Um cara guerreiro, batalhador e vencedor. Se você pudesse deixar uma frase que resuma a sua vida para ser lida daqui a 50 anos. Então, uma frase para resumir a sua vida e ela vai ser lida daqui a 50 anos. Uma frase? Qual seria? Nunca desista dos seus sonhos, independente das dificuldades e limitações. Persista. Persistência. Essa é a frase que eu deixo. Você tem algum medo? Tenho. Perder pessoas que eu amo. Perder minha mãe, perder minha avó, perder minha mulher. Pessoas que tá no meu dia a dia, pessoas que eu amo. Tenho esse medo. E o maior desejo que você tem na sua vida? O maior desejo é ser reconhecido através do meu trabalho, através da música, alcançar o reconhecimento a âmbito nacional, gravar com os meus ídolos. Já gravei com 2, tive a oportunidade de gravar com o Xande de Pilares, com o Vavá, mas tenho o sonho de ainda gravar uma música com o Sorriso Maroto, com o Mumuzinho, que são grandes referências para mim também. E é isso. E voltando um pouquinho ali, falando do meio artístico. A gente estava falando antes de começar a gravação. Sim. Da questão dos estilos musicais, né? Hoje o sertanejo, a gente percebe que ele tá numa constante aí, né? Já 20,
mais de 20 anos, né? Forte no mercado, né? E o samba, é comum a gente passar na cidade de São Paulo, pelo menos aqui. Todo lugar tem um grupo tocando, uma roda de samba, né? Você vê que o samba, ele resiste, né? Sim, sim. Ele resiste, mas a sua visão hoje, você é músico profissional, inclusive, né? Você trabalha com música há 17 anos, né? Sim. Qual que é a sua visão você tem? Quais são as barreiras para quem hoje quer viver da música, especialmente do samba, né? Que nem eu falei, artistas independentes hoje no Brasil são desvalorizados, infelizmente. Se você não tiver um empresário, não tiver uma equipe de assessoria forte por trás de você, ou ser apadrinhado por algum artista, algum cantor, o seu trabalho é desvalorizado. Por que que eu falo? Um exemplo, artistas que estão começando, artistas independentes, quando vai fazer a venda de shows, quando vai oferecer o trabalho, apresentar o trabalho para contratantes, eles jogam o preço lá embaixo. E se você não ir, outro vai e faz. Você entendeu? Uhum. Aí é onde entra a questão de união no samba e no pagode, que eu acho que falta muito. Falta muito os músicos se unirem para valorizar a classe do samba e pagode. Eu acho que falta união. No meio do samba e do pagode, eu também vejo que tem muita competição, um querendo ser melhor do que o outro, um querendo ser mais do que o outro, um querendo tomar a casa de show do outro, um querendo tomar o trabalho do outro, diferente do público do sertanejo. No sertanejo eu vejo... Do público não. Do sertanejo em si, dos artistas. O sertanejo, eu vejo que são mais unidos. Artistas grandes puxam os que estão começando, apoiam, dão força, eles se unem. Você entendeu? São mais valorizados do que o samba e do pagode por causa desse quesito que eu acabei de falar. Uhum. Falta união no samba e no pagode. E você acha que o que pode ser, além da união, né? O que pode ser o principal fator aí que tem segurado, né, esse retorno do samba para os grandes eventos aí de shows, né? Assim, a consagração e de voltar a ser um movimento musical forte, igual é o sertanejo. Você acha que ainda é uma questão de empresários, né? Ou não tem público para isso, assim? Você acha que o público está mais focado em consumir música sertaneja, estilo sertanejo? Ou tem público para os dois e... Não, tem público para os dois. Mas é mais em questão da união mesmo, que eu te falei. É em questão da união, da valorização. É isso. É mais nesse sentido. Tem algumas perguntas surpresas aqui, para finalizar. Vamos lá. Se você pudesse reviver um único dia da sua vida, qual seria? O único dia da minha vida? Nossa, teve vários. Mas escolhe um. O que mais marcou sua vida, que você queria reviver, né? Para reviver aquela vários momentos maravilhosos na minha vida. Vixe... Escolher um fala alguns aí. Tá, o dia que eu tive no palco com o Sorriso Maroto, eu cantei com eles em 2016, tive a oportunidade de conhecer o Bruno. Esse foi um momento muito marcante na minha vida. O dia que eu gravei com o Xande de Pilares, que eu tive a honra de gravar uma música com ele, música Elo da Felicidade, que tá disponível lá no YouTube. Tá ao lado e gravar um trabalho junto de uma pessoa que eu cresci ouvindo, Xande de Pilares, Grupo Revelação, isso aí foi marcante demais na minha vida. O dia que eu gravei com o Vavá também, Vavá, ex-vocalista do Cara Metade, que hoje, inclusive, virou meu amigo. O Vavá é muito parceiro meu, hoje a gente tá sempre em contato, sempre conversando. Nesse âmbito musical, esses são os momentos mais importantes. Falando de amor, seja ele... entre homem e mulher, mãe e filho, enfim, amigo. Qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente amado? Eu me sinto amado todos os dias. Pela minha mulher, a Renata, que está comigo no meu dia a dia.
Minha mãe também, amor de mãe. Tenho um amor muito grande pela minha mãe, pela minha família, minha avó, Mãe Maria, chamo ela de Mãe Maria. Meu pai, minha sogra também, tenho um carinho muito grande por ela. Eu, graças a Deus, eu tenho muito amor no coração e recebo muito amor de pessoas ao meu redor. Se hoje fosse a sua última apresentação, o que você diria para o público antes de cantar? Antes de cantar, No início da apresentação. O seu último dia da sua apresentação, vamos supor que você vai ter mais, aí está com 32, você vai ter mais uns 40 anos de trabalho pela frente, está se aposentando amanhã, hoje é o último show. O que você vai falar pro público? Eu só teria a agradecer ao meu público, só teria a agradecer às pessoas que acompanhou o meu trabalho durante minha trajetória, me apoiou, as pessoas próximas a mim que teve lado a lado nessa trajetória. E eu entregaria meu coração nesse show, se fosse o último. Pô, que bacana, Thiago. A conversa foi muito legal, cara. Obrigado por ter aceitado o convite, né? Obrigado por ser esse exemplo, né? E mostrar publicamente no seu trabalho, principalmente no Instagram e no YouTube, essa virada que você conseguiu dar na vida, né? E de fazer o limão uma limonada. Muitas pessoas se anulariam, né? Como essa pessoa da sua família, você falou que me propôs isso até para um outro parente ali. E é interessante ver quando a pessoa, como você, consegue ressignificar uma dificuldade, né? Que tira a dor daquela dificuldade e não experimenta mais aquela dor. Muda o foco daquilo para algo positivo, né? Sim. Então, a discriminação, ela te incomoda demais, mas você aprendeu a inverter esse jogo, né? Você usa essa questão para atrair pessoas, atrair marketing para sua vida, né? E alavancar você. Sim. Pessoal e profissionalmente, né? Porque Sim. você é um artista, você vive da interação. Sim, inclusive com o público, na internet, o Rodrigo, tem muitos haters, muitas pessoas que fazem comentários pesados, fazem brincadeiras pesadas com a minha deficiência, muita menosprezação, muita situação desagradável. Falar pra você que eu gosto, não gosto. Não gosto, eu leio. Agora, ultimamente, eu tô até evitando, nem leio mais esses comentários. Você vamos bloqueia? dizer. Não bloqueio. Bloqueia. Mas o que eu aprendi? Falando mal, falando bem, tá falando de mim, tá dando engajamento pra mim na rede social. Tanto é que nem você falou, eu pego e faço vídeos me zoando mesmo, às vezes zoando da situação pra converter aquilo que seria negativo em benefício. Entendeu? Mas te incomoda os ataques? Não é legal, né? É desagradável. Falar pra você que eu gosto, não gosto. Mas hoje eu nem ligo mais. Pelo contrário, eu levo na zoeira, tô nem aí e tal, e deixo pra lá. Procuro nem ficar lendo muitos comentários de preconceito e tal. E é isso. E uma pergunta agora, a sua família, como a sua família se conecta com a discriminação relacionada a você? Eles se posicionavam ou se incomodavam? Como é que era feita essa abordagem da família? Você tocou numa pergunta que até eu gostaria de falar. A minha família, minha mãe, meu pai, a minha mulher, a minha sogra, às vezes, pô, Thiago, você viu aquele comentário que fizeram? Pô, falaram, te chamaram disso, te botaram apelido daquilo e tal. Eu vou lá, eu vou rebater o comentário, eu vou... Não... Aí pera, não faz isso não, deixa pra lá. Porque se você rebater comentário na rede social, acaba virando bola de neve, acaba virando uma discussão. Deixa pra lá, ignora. Você entendeu? Eu mesmo que era pra tá rebatendo, pra tá... Deixa pra lá. Eu amenizo, deixa quieto e tal. Mas a minha família sente muito.
sente muito. Sente muito os comentários de haters, preconceito. Minha mulher, minha mãe, meu pai. Vira e mexe, eles estão se incomodando, me liga. Pô, Thiago, você viu? Fulano falou isso, falou que... Deixa pra lá, mãe, deixa pra lá, pai, deixa pra lá. Falo pra minha mulher, deixa pra lá. Não vai rebater, vira bola de neve, é pior, deixa pra lá, ignora e já era, tá tudo certo. E como você acha que a gente vai... Como não, quando, né? Você acha que a gente vai conseguir ultrapassar esse momento que a gente passa aí, dessa violência social, do preconceito, da discriminação, do hater, né? Principalmente direcionado hoje à juventude, né? Que tá passando, enfim, questões de discriminação, suicídio aumentando entre adolescentes. O que você acha que precisa para isso? Porque a lei existe, né? Pune, penas altas. A lei inclusive. existe, pune, mas os haters, eles acham que pelo fato de estar atrás de uma tela de celular, que eles podem fazer o que eles quiserem, e não é por aí. Então você acha que a sensação de impunidade deles? Sim. Sim, sim. Eles acham que... a internet eu posso fazer o que eu quiser, posso humilhar o próximo, posso agir no preconceito, que não vai dar nada, que não vai acontecer nada. Infelizmente. Mas existe lei. Mas existe leis para isso. Cara, você é muito evoluído. Eu passei por um episódio recente de capacitismo, né? Eu dei uma entrevista, trabalhando como delegado, num caso de um jogador de São Paulo que teve um crime lá de injúria racial. Eu estava falando como delegado sobre essa questão. E eu tenho um problema na visão, tenho visão monocular, tenho estrabismo. Inclusive, estou para fazer uma cirurgia para corrigir isso também daqui a um tempo, né? Mas a questão o estrabismo é estético, a funcional é a visão, né? Que eu não tenho desde a infância. E ver mais de 400 comentários que fizeram para mim ali me incomodou demais, cara. Incomoda. Falar para você que não incomoda, incomoda mesmo. E me machucou demais, assim, sabe? Porque... as pessoas até falam, é delegado, é mimizento, o cara é delegado, não poderia se incomodar com isso. Mas não tem a ver com uma profissão, tem a ver com dignidade. Eu acho que a nossa dignidade, a gente não tem que abrir mão dela. É que o seu papel é outro, você é o artista, tem que se conectar com o público, né? Sim. Mas eu tava trabalhando ali com o banner da polícia no fundo, as pessoas me atacando, né? E foi caricato porque eu tava falando de uma injúria racial, que é uma discriminação racial. E aí, nessa entrevista, eu passo a ser vítima de discriminação por ser deficiente. Então você vê como a sociedade ainda tá doente, né? Sim, sim, sim. Essa violência social é demais, né? E ao ponto de respeitar um policial, que tava falando ali, é o que você falou, é a sensação de impunidade, né? Assim, de repente a pessoa acha que não vai ser alcançada, né? Sim. Tá deitado no sofá da casa dela, na cama, fala, hoje eu vou atacar esse aqui que é o ceguinho, vou atacar o outro que não tem braço, depois eu vou atacar o outro que é orelhudo, o outro que não tem a perna, né? E acho que por estar atrás de uma tela de celular que ele pode fazer tudo isso, que ele vai ficar impune. Infelizmente, hoje é assim. Mas é isso aí, meu amigo. Vamos falar aqui uma questão positiva pra gente finalizar esse bate-papo. Já era pra ter terminado, mas a gente entrou num ponto interessante aqui, né? E tranquilo. Acabou se estendendo. O que você falaria agora pra quem tá começando na carreira artística musical, seja lá qual for? Rock, samba, sertanejo. Qual conselho você daria para quem tá começando? Essa pessoa vai enfrentar muitos obstáculos, muitas situações que às vezes vai se sentir diminuído, muitas situações difíceis, desvalorização, mas não desista dos seus sonhos, não desista, que no final tudo dá certo. Basta ter força de vontade, não se limitar e ter fé, ter muita fé e fazer um trabalho bem feito, entregar um trabalho de qualidade, estudar música, estudar não só música, mas naquilo que a pessoa quer exercer, tudo é um estudo. Eu, particularmente, eu estudo muito música, eu estudo muito
na parte de compor, tocar instrumentos, cantar. Estuda, foco, fé é o essencial para no fim tudo dar certo. Legal. Meu amigo, obrigado, Tiaguinho, pela presença. Eu agradeço. Por ter sido tão transparente, né, tão verdadeiro, ter aberto a sua vida, a sua intimidade aqui para as pessoas. Tenho certeza que muita coisa que foi falado aqui vai ser útil para a vida de muitas pessoas. Bom, o espaço é seu, deixa o recado para quem você quiser aí, divulga suas redes, seus canais, o recado é seu, o microfone é seu aí. Eu que agradeço pela oportunidade, pelo convite. Fiquei muito feliz quando recebi sua mensagem, eu vi lá seu contato comigo. Minhas redes sociais, Instagram, Cantor Tiaguinho Vessi, Tiaguinho com THVESSI. Lá no Facebook, página do Facebook também tá como Cantor Tiaguinho Vessi. E canal do YouTube, Cantor Tiaguinho Vessi, música Elo da Felicidade, que eu tive o prazer e a honra de gravar com Xande de Pilares. Tá disponível lá no meu canal. Tá disponível também meu audiovisual, o meu Samba Chegou, que tem 17 faixas. E gostaria de já fazer um merchanzinho que tá vindo música nova aí, viu? Pô, que legal. Tá vindo música nova com um grande produtor musical, um dos maiores produtores musicais do Brasil. Não posso falar mais, mas é isso. Tá vindo novidade. Pô, cara, com o seu talento, com essa simpatia que você tem, essa energia, eu tenho certeza que o sucesso é inevitável. É questão de tempo aí. Eu sou o seu fã. Vou querer ir no seu show em breve aí. Vamos marcar, vou te visitar lá para te prestigiar. Maravilha. Obrigado por ter vindo mais uma vez, por ter ensinado tantas coisas, tantas lições de vida para muita gente tá nos ouvindo, né? Que vai nos assistir nos vídeos aí. Obrigado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Muito obrigado por tudo. Obrigado, meu irmão. Pessoal, obrigado aí. Nós vamos em breve subir os cortes. Foi um prazer estar com todos. Acompanhem os próximos episódios do podcast O Preço da Exclusão, na voz do delegado Batista, que vos fala aqui. Fiquem todos com Deus. Ótimo caminho. Fiquem na luz. Um abraço.